uma vez a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela presença do Senhor, por esse culto abençoado, por mais essa oportunidade. Concedido primeiramente, agradecemos a Deus, né? E a bondade do pastor, da pastora pela confiança, né? Esse culto abençoado, essa nave da igreja abençoada, né? Que nessa noite o Senhor venha falar conosco, né? Venha falar aquilo que nós precisamos. Às vezes nós buscamos, mas Deus sabe o que nós precisamos. Nós pedimos, mas muitas vezes nós não sabemos pedir da maneira que é certa, ou não sabemos esperar. Cuida a igreja para nós abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, em nome de Jesus. Deus já falou conosco através dos louvores, através das oportunidades, né? Deus é maravilhoso. Ele vai continuar nos falando conosco, em nome de Jesus. Amém? A igreja achou? Amém. Provérbios capítulo 4, do versículo 19 até o 23, em nome de Jesus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aleluia. Nós sentamos para louvar o Senhor. Nós vimos aqui o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, né? O livro de bênção. Se nós queremos aprender a obedecer a Deus, se nós tivermos dificuldade, é só orar, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, e nós entramos no livro de Provérbios com paciência, né, com mansidão, que Deus nos ensina. E a primeira coisa que nós temos que ter, para nós entendermos o que Deus quer, né, e como Deus vai agir na nossa vida, para nós começarmos a conhecer a Deus, a ter experiência com Deus. Primeiramente nós temos que ser humilde de coração. A humildade. Porque depois nós entregamos na presença do Senhor. Por exemplo, nós nascemos da água do Espírito, né? Aí depois nós começamos a conhecer a Deus, a guardar sabedoria e inteligência em nosso coração. Assim que foi a minha caminhada na presença do Senhor. Antes de eu entrar na presença de Deus, antes de eu ser cristão, né? De eu me entregar de coração a Deus, eu pensava assim: primeiro eu vou trabalhar, vou comprar uma casa. Eu já tinha uma casa, vou comprar umas 2 casas, né? Alugar, depois que eu estiver bem. Eu sabia, lá no meu íntimo, no meu coração, que a palavra de Deus fala aqui no coração, está falando da mente, está falando do nosso intelecto, nosso pensamento, é ali, né? É nosso coração, a nossa mente, onde é que é gravar todas as coisas, onde é que é um algo tão especial que nem mesmo o ser humano não sabe algo tão especial que ele tem, que é de Deus. É o pensamento, o nosso pensamento. O nosso pensamento é algo precioso, que nem mesmo o ser humano não consegue entender, nem a ciência não entende. Nem o próprio inimigo, que é o diabo, que ele conhece a nossa vida desde o ventre, desde quando ela nascer e começar a caminhar e a falar. Satanás conhece a nossa caminhada todinha na nossa vida, e ele sabe como que é. E muitas das vezes o ser humano se engana, porque o inimigo se levanta através de profecias e fala todinha a vida do ser humano. E tem a vez do ser humano, a vez tem um crente, né? Que ele se leva, ele se entrega e acredita. Meu Deus, eu já vi muito. Falou a minha vida todinha, profetizou, é de Deus. E é o espírito do engano. Porque Satanás conhece a nossa vida de Deus e ele engana. Então por isso que a palavra de Deus fala,
em Provérbios, guarda o teu coração. Qual é esse coração? Esse algo precioso que o ser humano tem que nem ele mesmo conhece. Nós podemos ver que é tão precioso que o nosso pensamento vai além. O nosso corpo está aqui, nós pensamos coisas, imaginamos na nossa mente e nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos sair da mente. Né? Você vê como é algo precioso. E esse coração, ele só é aberto, é uma caixinha de surpresa. Ele só é aberto se nós se entregar de coração, corpo e alma para Deus e buscar de todo o coração. Se entregar. Né? Lá o primeiro mandamento. Buscar a Deus de todo o seu coração, de todo o sua mente, de toda a sua inteligência. Né? Isso. Conhecer a Deus, o Deus vivo. Que tem muitos se fala que é Deus, muitas religiões, né, fala de Deus, busca Deus, mas um Deus altíssimo. Sempre quando eu oro, eu busco, que eu vou orar, e eu me refiro a Deus, eu me refiro ao Deus altíssimo. Que o inimigo, senão o inimigo fica ali do seu lado. Você fala Deus, senão ele toma posse também, dependendo da nossa palavra. Senhor, inimigo, Jesus, Satanás entra. Então, o Senhor me refiro ao Espírito Santo de Deus. Eu falo sempre assim, sempre eu digo assim, que eu tenho comigo que a minha vida material, nós sabemos que somos pecaminosos, vimos do pó e voltaremos ao pó, nós somos fracos. Então Deus fez nós limitados. Mas eu, falando de mim, quando se trata de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, eu vejo ali que nessa parte eu me refiro da minha fraqueza. Mas quando se trata de fazer a obra de Deus, quando se trata de levar a mensagem, quando se trata de viver uma vida espiritual, é diferente. Onde é que é nosso coração, por exemplo, a palavra de Deus fala conosco através do quê? O nosso coração, aqui Deus não está falando para o ímpio. Aqui, toda a palavra de Deus está falando para o servo de Deus, que está vivendo a palavra do Senhor, que está vivendo, porque para ele não se desviar, no piscar de olho ele se desvia. Se não tivermos cada Deus de coração, do nosso coração, igual o provérbio está falando aqui, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso é algo precioso. Então, esse coração que a palavra fala, você pode ver que toda a palavra de Deus, Jesus se refere ao coração, né? Jesus, por exemplo, Jesus fala assim: o que sai da boca do ser humano, o que sai da boca não contamina. O que contamina é o que entra pela boca. O que contamina não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E o ser humano fala do que o coração está cheio. Então daí nós vemos, por exemplo, nós somos servos de Deus, que nós servimos a Deus, que, por exemplo, nós estudamos a palavra, nós fizemos estudo bíblico, pela graça de Deus me deu o dom eu sou professor de escola bíblica, estudo bíblico. Então, eu pedia para Deus: Senhor, eu quero o dom de pregar a palavra do Senhor, pregar como profeta, para pregar. E voz alta: Deus, está falando, Deus, vai te entregar um milagre agora, né? Dessa maneira. Mas Deus não me deu esse dom que eu queria. Aqui eu sou tímido para isso, né? Para ficar gritando, não, ficar falando com autoridade, né? Mas Deus sempre pensava em mim, no meu coração, né? Porque daí sabe o que esse coração que fala? Eu fui meditar no coração. Eu falei: mas que adianta eu falar da boca para fora se eu sou tímido? Aí para mim falar, para entregar uma profecia, eu tenho que ver se as pessoas vão aceitar ou se realmente o meu coração está em Deus. Tem que ser de Deus, senão
falo assim que nós temos as nossas falhas, mas nós temos que saber que nós somos servos de Deus, nós não somos mais seres humanos simples. Nós que somos servos de Deus, somos cristãos, não somos mais seres humanos, igual nós pensamos que é muitas vezes. Nós aí no mundo aí, e conversa e durante o dia, muitas das vezes quantas vezes nós lembramos de Deus ou orou, muitas vezes no nosso trabalho, através da brincadeira, nós saímos fora da presença do Senhor. Né? Muitas vezes isso acontece. Então aonde que nós, mesmo que nós estamos em qualquer lugar que esteja, qualquer área da nossa vida aqui na terra, mas o nosso coração tem que estar em Deus. Aleluia. E o que vai se completar é as nossas obras. As nossas obras. Tem um provérbio popular que diz assim, ó: os pensamentos são coisas, as ideias se realizam. Tudo que sentimos nos atrai. E o que nós pensamos, e o que nós fizemos, agimos, né, é isso que nós tornamos. Então o que nós contemplamos é o que nós tornamos. Então, aonde está nosso coração? Então nós que somos servos de Deus, que buscamos a palavra de Deus, que nós observamos a palavra, e o nosso coração está na glória do Senhor, ligado no céu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, né, que está conosco todos os dias da nossa vida, é o nosso que dirige, nos ensina, nos capacita, né? Então, a nossa mente está em Deus, o nosso coração está em Deus, então nós temos as nossas obras segundo a vontade de Deus. Aleluia. Porque é Deus que nos guia, nos dirige. Muitas vezes nós falamos assim: não, mas por exemplo, quando estava no ministério e eu saí de lá e fui para outro lugar. Mas muitas vezes nós somos servos de Deus, nós temos que observar a mensagem. Aí as pessoas dizem que teu coração, né, crente? Coração, meu coração, sou servo de Deus, busca, ora, serve a Deus de coração, né, trabalha na obra, mas aí, no caso desse, já observa, observa mais. Aí as obras, a boca, as palavras, fala demais. Muitas das vezes sai fora da palavra de Deus. Nós como servos de Deus não observa, e a palavra de Deus fala que nós temos que observar, porque até o ímpio vai dar conta das palavras dele. Nós, servos de Deus, vai dar conta das nossas palavras para Deus. Se o ímpio vai dar conta, imagina nós. Porque as nossas palavras têm poder. A palavra do ímpio tem poder. Tem poder. Porque não é um simples ser humano, foi Deus que fez segundo o projeto dele, segundo a sua imagem. Então você vê, Deus fez o ser humano completo para servir a ele. Só que o inimigo entrou, por causa que o ser humano abriu espaço. Então, se o nosso coração, que é a nossa mente, né? Algo precioso que nós nunca podemos esquecer, e sempre nós temos que valorizar a nossa vida. Porque a palavra de Deus fala que a nossa vida se chama, fala assim, alma vivente. Nós somos uma alma vivente. E muitas vezes nós falamos assim: não podemos morrer, o meu corpo para ser enterrado vai na terra, para a terra, vai voltar ao pó, mas a minha alma, né? Mas qual que é a minha alma? A nossa alma é a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa vida aqui. O nosso corpo é a matéria que está. Mas esse coração não vai ser apagado, vai seguir junto. Os que foram para o inferno, que não serviu a Deus, o coração dele vai junto para lá. Mas só que ele vai saber que ele está lá. Eu creio, assim que eu vejo, segundo a vontade de Deus, pela sabedoria, pela a nossa consciência, nosso coração em Deus, que quando o ser humano morre, que ele apagou, ele morreu, não tem mais fôlego de vida, a alma dele sai do corpo. Quando a alma sair, ele já sabe onde é que vai, ele já está no mundo espiritual. Ele já sabe, ele já está vendo tudo. Não é mais terrestre.
enquanto nós temos uma venda, porque nós somos terrestres. Mas depois não tem mais. Só que não tem mais voto. Aí nós vamos enxergar o Espírito de Deus, né? Que fala, Deus fala que o reino de Deus está sobre a terra, os anjos de Deus protegem, cuidam de nós, guerreia para cuidar de nós. E Deus sabe, os anjos sabem. Cada um tem uma. Por exemplo, os propósitos dos anjos de Deus, nós falamos assim de anjos, mas nós achamos que os anjos não trabalham. Os anjos de Deus têm mais trabalho do que nós, porque eles cuidam de nós, na vida espiritual. E a vida espiritual é mais, como eu falo assim, é mais visível do que a material nossa. Então, por isso que o nosso coração, o provérbio está falando aqui, para nós guardar. Se nós não guardar o nosso coração, não tem como ver a Deus, não tem como seguir a Deus. Isso Jesus declara, fala que a árvore é conhecida por seus frutos. Você vê? Essa palavra é bem clara. A árvore boa não dá fruto ruim. Então, está falando do quê? Está falando de servos. E diz que é servo de Deus, que trabalha na obra. Nós temos uma Deus que buscamos na dentro do coração e nós sempre estamos orando, Senhor, guarda a minha vida, né? Fortaleça-me, perdoa meus pecados, ilumina-me, enche-me da tua presença, do teu Espírito Santo, não deixa eu pecar, mostra onde está o erro, para que eu não venha pecar, porque o pecado, Deus não interfere na vida do ser humano, mesmo sendo cristão. Se ele quiser pecar, Deus mostra, toca no coração. Mas se nós insistir, né? E muitas vezes o ser humano fica pensando que o inimigo, eu sou cristão, o inimigo não vai interferir na minha vida. Eu estou trabalhando na obra, o inimigo não interfere, porque tudo que eu estou fazendo aqui é da vontade de Deus. Mas o inimigo interfere na mente do ser humano, mesmo sendo cristão. Ele joga certo, ele fala no ouvido do ser humano. Basta nós agora, né? Se o nosso coração está em Deus, nosso coração significa o quê? Estudo, sabedoria, inteligência, orar, buscar a Deus, pedir orientação do Espírito Santo de Deus, pedir a presença do Espírito Santo. Senhor, não me deixe ser enganado. Mas sabe, nesse caso, nós temos que ser obedientes a Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa nos cuidar, para que os anjos cuidem de nós e nos mostra. Aleluia. Se nós estamos no caminho certo, se nós, por exemplo, quem é espiritual entende. Se nós somos cristãos, estamos indo no caminho certo, trabalhando na obra, ou qualquer lugar que seja, todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos andando certo, se alguém tropeçar, alguém tropeçou. Porque as nossas obras, porque nós conhecemos pelas obras, pela árvore. Mas é cristão, olha a palavrão isso aí, olha a conversa que saiu dos lábios dele, da boca dele. Quem é cristão, fica, né? Nós ficamos, quem é cristão, a mente dele não sai fora. Todo momento não sai, porque nós somos ligados no céu. O nosso pensamento, a nossa vida, a nossa mente, o nosso pensamento é o pensamento de Deus, não tem como escapar de Deus. Então, como eu estava falando, que o ímpio vai dar conta dos seus pecados, por quê? Porque o ser humano que autoriza o inimigo a fazer o erro, o pecado, fazer a desgraça da vida do ser humano. É o inimigo que, se o ser humano não abrir espaço, o diabo não faz, o Satanás usa tudo que Deus deu, né, que está na vida do ser humano, aquele algo tão precioso, e o diabo usa ao contrário. Ele toma aquela vida lá para ele, para dominar ele, para o domínio dele aqui na terra. Ele é espírito, então não tem como o ser humano escapar do inimigo. Não tem como falar assim. Eu sempre vejo pessoas que falam assim: não, o diabo tem embaixo dos meus pés, e não viu uma vida como ele com Deus. E o diabo dá risada, porque ele usa aquela pessoa para derrubar mais. Ele não vai derrubar, ele destruir aquela de uma vez.
vai destruir mais, vai pegar o e ele vai habitando dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. Né? Então, né, que nós somos servos de Deus, que nós temos que buscar Deus de coração, né? Observar todos os estatutos do Senhor, para que nós possamos andar, caminhar juntos no mesmo Espírito, porque só é o Espírito. O Espírito do inimigo é vário. Mas quem comanda nós na presença de Deus é o Espírito Santo de Deus. E é algo tão precioso e tão bom, né, estar na presença do Senhor. Por exemplo, se o ser humano está na presença de Deus, na frente da obra, trabalhando na obra de Deus, é levantado na obra de Deus, né, tem a hierarquia dentro da obra, né, começando a obreiro, vai subindo. Só que muitos, eu estou falando porque está dentro da mensagem, né? Certamente Deus quer falar com alguém nessa noite, falando comigo, comigo. Porque eu observo a palavra de Deus, você fala, Senhor, fala comigo. Quando eu estava estudando essa mensagem, muitas vezes, por exemplo, quando eu vou estudar, tem uma pauta grande aqui. Só que eu não estou indo nenhuma delas, né? Então a primeira coisa, Deus abre a nossa mente. Então a gente come a palavra e vai observando os estatutos de Deus na vida da gente. E onde é que a gente vai conhecendo? Onde é que o ser humano que serve a Deus, que é uma nova criatura, nascido em Cristo Jesus, né? Então, ele é diferente. Então nós vemos, se nós seremos a Deus de coração, nós, como seres humanos, para nós, não precisa Deus mostrar, mas eu quero que Deus mostre, eu vou orar, ora para Deus mostrar tal coisa para mim. Muitas pessoas querem profecia, mas nós, é observar pelas obras, pela oração, pelo espiritual que nós conhecemos. Muitas vezes, Deus usa a nossa mente para falar. Deus fala com a nossa mente. Muitas vezes a nossa mente a gente fica pensando assim, rapaz, eu estou pensando algo, eu vi algo errado, fulana, irmão dentro da igreja, eu vi algo errado, lá no seu coração. E a gente vê 2, 3 vezes, e você fica na mente, quando você vê aquela pessoa. Mas é o próprio Espírito Santo de Deus que fala na nossa mente. O Espírito Santo de Deus toma a nossa mente, ele fala conosco através da nossa mente. Aí nós temos que observar, Senhor, dá um entendimento para que eu entenda o que o Senhor está falando comigo. Deus fala através do pensamento. Deus usa o nosso pensamento. É claro que Deus, quando Deus quer falar, Deus usa as pessoas com dom, né? Profecia, pegar profecia. E muitas das vezes tem pessoas que estão no coração, eu estou pronto, meu coração está pronto para servir a Deus. Mas quando Deus, aí vem os dons. E muito você perde, porque daí já, quando Deus dá os dons espirituais, o ser humano já esquece de Deus, ele já começa a fazer as coisas por seu belo prazer. Onde é que tropeça? Né? Não, eu sou um servo de Deus, eu olho, eu busco, né? Eu vou fazer, mas nem tudo Deus aprova. Então por isso nós temos que observar. Tem que ser observado o meu querer. Por exemplo, se eu for o meu querer dentro do ministério, eu sigo o ministério que Deus é Deus, né? Aí, se eu resolver no meu coração, Deus me falou isso, eu resolvi no meu coração, eu chego aqui e vou falar o que não deve, mas eu não posso, porque eu tenho que observar primeiro. O meu coração tem que primeiramente observar. Eu tenho que ter sabedoria. Deus é sábio, e a sabedoria vem de Deus. Aleluia. Eu tenho que saber, por exemplo, Provérbios 18, 21. Então uma confirmação da mensagem aqui. Aleluia. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual fruto que está no poder da língua?
O cristão, se ele fala algo que não provém de Deus, ou algo, por exemplo, dentro da obra, nós somos servos de Deus, nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós estamos aqui, nós já somos preparados, capacitados para servir a Deus, somos cristãos, nós queremos aprender, nós damos um curso para aprender, para ouvir a mensagem, né? Mas não é aqui o lugar onde nós vamos adorar e glorificar a Deus, mas a nossa vida real é lá fora, lá no nosso trabalho, na escola, que estuda, em todos os lugares, no meio dos ímpios, lá é nossas obras que vai valer, que Deus. Isso é o nosso coração, não pode, nosso coração continua na presença de Deus. O ímpio conhece o pecador. Por que o ímpio fala assim? Aqui tem pessoa que fala assim, mas os ímpios conhecem por que quando o ímpio conhece o crente? Conhece quem é crente. E ele conhece quando o crente, ele só conhece, pode ver que a parte espiritual do crente o ímpio não conhece. Mas a parte pecaminosa o ímpio conhece. Porque é a parte dele. Se ele conhece, é a parte do inimigo. Se o crente, para o cristão, o crente até o inimigo né? O cristão estiver no meio dos ímpios e começar a contar história, e contar casos, e falar, o ímpio percebe, para mim é cristão. Aí eu vejo isso porque eu trabalho, vivo no meio da sociedade. Fulano é cristão, a mesma pessoa veio falar para mim. Irmão, fulano não é cristão, tudo só. Você entendeu? O ímpio sabe porque é a área dele. Entrou na área dele. No conhecimento dele. Só que na hora que for entrar, crente, servo de Deus mesmo, cristão verdadeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, de coração cheio da presença do Senhor, da palavra de Deus. O salmista Davi, Salmo 119, verso 11, ele fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você vê? Então esse escondi a tua palavra no meu coração. Significa escondi, é porque nada de seta vai entrar no coração para tirar a atenção. Então cada vez você vê que Salmo 119 tem vários estudos que falam sobre a obediência, guardar os estatutos, né? Então é isso, ser mirador de coração. O meu coração, a minha vida. Coração significa o meu tudo. Pensamento, é o primeiro pensamento. Se os meus pensamentos estiverem na presença de Deus, né? Então meu coração também está. Aleluia. Eu quero deixar uma mensagem aqui para a meditação. Salmos 119, versículo 9. Aleluia. Eu vou ler aqui isso aí, se você quiser. Aleluia. Salmo 119. Glória a Deus. Verso 9. Lá no começo. Diz assim, do verso 9 até o 15. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Significa o jovem que o salmista está falando, que é aquele que se despertou, jovem, coração, uma pessoa jovem, uma mente que se despertou. O ser humano no mundo, a mente dele é fechada, ele não tem despertamento, mas quando ele se desperta, ele vai ser como se fosse um jovem. Ele está falando assim, como purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Observando de todo o meu coração que busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos.
né? Verso 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Então, como que para firmar a presença de Deus, ou não cair, nós temos que orar, pedir para Deus. É tudo que a nossa vida está na mão de Deus, tudo. Senhor, se um dia eu me enfraquecer, não deixa eu cair não. O dia que você está forte, o dia que eu estiver forte, nós temos que orar assim. Senhor, hoje eu estou fortalecido, mas o dia que eu tropeçar, não me deixa cair não. Levanta, Senhor, não deixa eu enfraquecer. Deus não deixa, Deus lembra da sua oração. Ele lembrou o meu filho, e Deus se compadece. Deus não é ser humano igual nós pensamos que é. Deus é amor. As pessoas falam assim, Deus é justiça. E é amor. É justo sim, mas Deus é justiça para as pessoas que são totalmente incrédulas. Ou blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Né? Tem pessoas que dentro da igreja mesmo blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Falta de sabedoria. Né? E onde é que paga por isso depois não peça? Verso 10, de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Nós temos que orar pedindo para Deus, Senhor, não deixa eu me desviar, quando estiver fraco me levanta, né? Me dê sabedoria, não pedimos sabedoria para Deus, no Espírito, Senhor, me dê sabedoria e inteligência do Espírito Santo, para eu fazer a tua obra, e muitas vezes nós pedimos tanto, oramos tanto, e nós não fizemos a obra conforme nós oramos. Por isso que o livro do Provérbio lá, capítulo 3, a gente fala, o Provérbio fala para nós não fazer promessa precipitada, porque Deus está no céu e não na terra. E Deus não esquece, Deus sabe tudo dia, tudo que vai falar, está no livro lá da vida, né? Então tudo que nós pedimos, Senhor, muitas vezes nós só pedimos coisas boas e promessa. O ser humano é bom para fazer promessa. Ele só promete para Deus, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou ajudar meu próximo, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer tal coisa, se o Senhor me abençoar, eu vou mudar com a minha esposa, eu vou ser diferente. A esposa fala, eu vou ser diferente com o esposo, mas quando dá uma brechinha, se deixar, a boca abre, né? É assim. Então, domínio próprio, vamos botar lá no fruto do Espírito, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, né? Fala dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então, nós temos que se guardar. Se o nosso coração está guardado, não podemos vacilar. Porque se nós vacilar, o nosso irmão do lado, vê que eu vacilei, né? Se eu vacilar dentro do meu lar, a esposa vê que eu vacilei. Se a esposa vacilar, eu vejo que vacilou. Não é? Servo de Deus, só que muitas vezes o esposo não fala. Ué, você fala com o servo de Deus, porque ele vai magoar, né? Profundo, né? Você fala de novo, a esposa fala assim. Ué, se é um servo de Deus, como é que você está fazendo isso? Falando isso. Não é ruim? É. Então nós temos que ser verdadeiro adorador do nosso coração e estar voltado para Deus todo momento da nossa vida. Aleluia. Estamos olhando aqui, Salmo 119, verso 6, né? Aleluia. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Verso 12. Bendito é tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ensina. E de que maneira que Deus ensina os seus estatutos? Através da palavra, através da pregação, através do irmão. Muitas vezes, se nós não tivermos com o coração na presença de Deus, o ser humano não aceita a palavra. E muitas vezes, quando Deus quer falar comigo, Deus não vai usar a pessoa que eu quero. Não, eu quero que o pastor fale comigo. Né? E Deus fala assim, não, quem vai falar com você é aquele lá pequenininho lá que você não quer. Aí aquele pequenininho lá e fala comigo, aí eu faço percebido, né? Eu não quero não. Deus manda uma mensagem através dele e eu nego, eu não lá de Deus não. É? Quem é? Eu conheço o irmão lá e a irmã. É dessa maneira, só que daí Deus conhece o nosso coração. E onde é que está o meu coração nessa hora?
né? Porque o sábio fala, ó, que ele escondeu a palavra no coração para não pecar contra Deus. E esse escondia com a palavra no meu coração é viver ela. Não é só guardar ouvir, não, Senhor. Eu conheço a palavra, eu conheço a palavra de Deus. Eu já sei que a palavra de Deus fala assim, assim, mas só que as minhas obras são diferentes. A minha boca fala diferente do que Deus está falando aqui. E o meu irmão sabe, que serve a Deus, percebeu que eu vacilei. A igreja viu, o pastor conhece. A igreja conhece, não adianta. Quem é servo de Deus, é servo de Deus, é Deus que opera. Se der uma vacilada, é obra do inimigo. É frutos, árvore. Se diz que é boa, mas o fruto é ruim, então a árvore não é boa, sabe? Verso 12. Bendita és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo, mas com o caminho dos teus testemunhos. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Você vê? Então, a sabedoria não é preço que paga. A sabedoria não tem preço. A sabedoria não tem troca. A sabedoria, né, que é o nosso coração em Deus, não se troca por palavras, por nada. Então isso é a especialidade da nossa mente. A nossa mente é algo precioso que Deus deu. E nós temos algo precioso na nossa vida. Então nós não temos, graças a Deus que nós voltemos a ser verdadeiros adoradores, né? Porque antes nós estávamos perdidos, do apóstolo Paulo. Mas agora nós estamos na presença de Deus. Voltamos, Deus, pela sua graça, nos trouxe de volta para os seus caminhos. Já vi uma passagem lá no Velho Testamento, que Deus olhou o povo de Israel, está tudo perdido, Deus ia destruir tudo. Deus se irou com o povo de Israel e olhou aquele povo tudo perdido. Deus falou, vou destruir tudo. Falou para Moisés. Só que depois Deus observou e colocou no seu coração. Deus olhou e falou assim: esse povo são como ovelhas sem pastores. Você imaginou o amor de Deus? Como é grande? Deus olhou mesmo pecadores. Falou, não, eles não têm eu no coração, eles não têm sabedoria. Vão morrer, o inimigo está levando tudo. E Deus se levantou, ele mesmo veio buscar o seu povo, ajuda do povo e veio salvar o seu povo. Né? Verso 15: em teus preceitos meditarei, olharei para os teus caminhos, alegrai-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então aqui, você vê que o salmista aqui, ele está ali no livro de Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O salmista fala aqui, ó: alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. A palavra de Deus está guardada. Só que a palavra de Deus guardada no nosso coração, o que vai valer? Tem a nossa parte da palavra de Deus, a parte de Deus é a palavra, né? E a nossa parte qual é? A obediência, as nossas obras, a nosso falar, nosso pensamento, né? Porque você vê que aquele provérbio, tem um provérbio popular que eu falei, que ele fala assim: os pensamentos são coisas, as ideias se realizam, tudo que sentimos nos atrai. Esse sentimento vem da onde? Vem do olhar. Nós olhamos, que é só o nosso olhar, é só para enxergar, mas o que comanda mesmo é o nosso ouvido. O nosso ouvido é mais precioso, se for colocar em prática, do que os nossos olhos. Nós olhamos, né? Aí nós olhamos e desce para o coração. Ouvimos falar, e lá no nosso coração é descido para lá. Quer dizer, desce para a mente. O ser humano olha, aí vem a cobiça. O ser humano olha, deseja, aí vem a cobiça.
olhando, é coisas boas ou coisas ruins? Né? Aí vem pensamentos e através de pensamentos e palavras. Pensamentos e palavras. Aí depois vem as obras. Porque se tiver no nosso pensamento, se nós olhar e tirar o olho, não deixar cair para o coração, não realizar aquele pensamento, o Senhor Jesus falou que se nós olhar e desejar no coração, para Deus já pegou. Porque já formou. É como se fosse uma mulher que vai ganhar a luz, né? Quando engravida, se forma e não tem mais como voltar. Se formou, engravidou, não adianta. Cair no ato sexual, já se completou, já pegou. Mas engravidou por quê? Porque algo aconteceu. Então é assim com Deus. Se nós pensar, já formou o pecado perante Deus. Não tem mais. Então não deixa cair no coração. Porque se cair, aí deseja, cobiça. Aí o ser humano, enquanto ele não praticar o pecado, ele não descansa. E o inimigo o ser humano em si só. Ele é pecaminoso, aí o inimigo entra e ele não consegue sair depois. Porque daí vem o desejo de maledicência, né? Então, tudo isso tem na nossa vida. Onde é que o Espírito Santo de Deus sai da vida do ser humano, do crente. Porque nós vamos voltar. Ele continua sendo crente, lembra de Deus, pede oração, ele é crente, ele sabe que existe Deus. Mas cristão, ele não tem mais força que ser um cristão, né? Mas pela misericórdia de Deus, nunca nós podemos ficar prostrados, porque eu já vi muitas pessoas, pastores que aprendi quando comecei a servir a Deus, quando comecei a congregar. O pastor que eu congregava, o primeiro pastor que eu congregava até nas trocas. Aqui em Trelagota, está no mundo das trocas. Não tem mais força para voltar. E olha que era, sabe, Deus fazia a obra completa, falar assim, a obra de Deus, os estatutos da obra, como servir a Deus, né? Dirigir a obra, levantar o reino. Você entendeu? Como que trabalha na obra de Deus. E hoje, só que não pode ficar prostrado. Nós temos que fazer o quê? Agora nós, como o nosso coração está em Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos olhar para Ele e desejar o mal, falar assim, não, você perdeu. Não, porque nós temos que orar para Deus trazer de volta, porque nós estávamos lá. Né? Deus quer trazer de volta. Independente de você, orando. Quantas pessoas estão precisando de ajuda, precisando de adorar a Deus, precisando de colocar o seu coração na presença de Deus de volta e não consegue sozinho. Por isso que Deus nos prepara e capacita cada dia em nome de Jesus. Amém? Quer falar pelo coração da igreja, que cada dia precisa de Deus vai falar mais no nosso coração, vai falar mais no nosso coração, e nós devemos guardar a mensagem do Senhor, e nós vemos que esse coração da palavra de Deus fala, não esquecendo, que é uma palavra, né? Nós temos que servir ela através das nossas obras, fazer valer através das obras. Em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade para o Senhor.